Show, vamos começar. Hoje quase que eu me perco de novo na hora que eu estou começando um programa novo com um trabalho de terapia presencial gratuita para as pessoas que residem aqui em São Paulo e que têm condições de vir até a Vila Mariana. Estou começando toda sexta-feira, na parte da manhã, 100% gratuito, e à noite consultorias online, gratuitas de 8 às 22. Enfim, estou pondo esse projeto ainda, organizando ele, e estava aqui vendo, por isso perdi. Mas hoje eu vou falar sobre evolução através do trabalho. Como eu posso transformar minha vida através do trabalho. Primeiro que essa ideia, ela vem até mim não por uma questão, de forma alguma por uma questão moderna. É uma ideia que ficou muito presente na minha cabeça há muito tempo, pois existia na época que eu estudava os Vedas da Yoga, né, do hinduísmo, existia um tipo de yoga que eles falavam que era yoga do trabalho ou yoga da devoção, em que as pessoas procuravam chegar a uma certa iluminação através da devoção a aqueles deuses, a Deus, enfim, e ao trabalho. Eles manifestavam isso na forma de trabalho. E eu achei esse tema muito interessante, porque a maioria das pessoas tem brigado muito com seus trabalhos e não tem entendido como o trabalho em si pode fazer ela evoluir. Mas o trabalho, ele tem um papel fundamental na sua evolução de consciência. É por isso que ele existe, por isso que ele é tão forte hoje. A gente não criaria algo que não fosse tão fundamental para a nossa existência e manteria ele tão fundamental se ele realmente não fosse importante. E o trabalho é esse lugar. O trabalho, através do trabalho, você pode conhecer diferentes pontos de vista das pessoas. Você pode ajudar toda a humanidade através do seu trabalho. Você pode ajudar o seu grupo, você pode estar ajudando o seu país, você pode estar ajudando a sua família e você está se ajudando. Então o trabalho em si é um aspecto da vida que liga todas essas outras dinâmicas da sua vida, todos esses outros grupos da sua vida, todos esses outros aspectos da sua vida, ele é melhorado e ele é atingido diretamente através do seu trabalho. Então, repetindo, através do seu trabalho você pode melhorar a humanidade, você pode melhorar o mundo, você pode contribuir para o seu país, você pode contribuir para a sua igreja que você frequenta, se é que você frequenta alguma igreja. Você pode contribuir para a sua cidade, você pode contribuir para o seu bairro. Você está provavelmente contribuindo para o seu bairro. Você contribui para a sua família e você contribui para você mesmo. Mas vamos começar do você mesmo até a humanidade. Quando você trabalha, você ganha dinheiro e esse dinheiro faz com que você não fique negligente com você mesmo. E a pior coisa que você pode fazer é ficar negligente com você mesmo. É você ter que pedir dinheiro emprestado para comer, é você ter que pedir dinheiro emprestado para pagar aluguel. Isso é pior. Se essa é a sua situação agora, não se sinta julgado por mim, mas essa é uma situação que eu acredito que você não queira passar por muito tempo. Porque o seu poder de decisão sobre a sua própria vida fica muito pequeno. Como que você vai poder decidir se você depende das outras pessoas para poder sobreviver? E para esse seu corpo que você carrega sobreviver, ele precisa de estar bem alimentado com certos tipos de alimento. Alguns alimentos têm que ter qualidade, sim. Você precisa estar tomando água, você precisa estar tomando banho. Tudo isso só para você combater os supressores diretos da vida, que são as bactérias, os vírus, os fungos. E para que você possa melhorar o seu sistema imunológico. Você precisa de pagar um aluguel. Tem coisa melhor do que você dormir numa casa que tem um teto, que lhe protege da chuva, que lhe protege do frio, que uma cama quentinha, uma cama espaçosa que você tenha. Tem coisa melhor do que isso. E isso tudo é algo que você consegue através do seu trabalho. Não importa o quão desenvolvido e evoluído seja o seu trabalho, mas você vai conseguir essas coisas básicas através do trabalho. Se você ficar esperando as instituições governamentais garantirem isso para você, você vai ter muito trabalho na sua vida, muito pesadelo, porque você está tirando o poder de decisão de você e está pondo o poder de decisão num órgão. Ele vai decidir aonde você vai morar, qual a casa que você vai morar,
qual o tipo de cama que você vai poder ter se você ficar sempre pondo nessa instituição o seu poder de compra. E quando você trabalha, não. Quando você trabalha, o poder de compra está nas suas mãos. A partir dali você pode, claro, escolher a cama que você vai querer, mas tudo bem, pode ser que você queira uma cama que você não pode pagar, mas você tem como fazer um planejamento para isso, e isso é importante para você. Você pode gastar só 70% do seu dinheiro e os outros 30% você colocar em diferentes planos. Um plano pode ser uma cama melhor. Mas com certeza vai ser mais rápido do que se você estiver dependendo de vizinhos, de amigos, de doações ou do governo. Então pense nisso, só o poder que o trabalho tem de aumentar a sua capacidade de determinação sobre a sua vida. Essa palavra determinação ela é importantíssima. Inclusive nos materiais mais modernos que eu tenho lido, se compara o espírito humano com a própria determinação, como se os dois fossem praticamente a mesma coisa. Porque é como se o espírito humano ou a sua consciência é aquilo que tem o poder de determinar as coisas, de escolher. Eu quero participar disso, eu não quero participar disso. Por mais que as pessoas achem que elas não têm escolhas em determinadas situações, não é que elas não têm escolha. É que talvez uma escolha fique muito mais forte, muito mais óbvia do que as outras. Por exemplo, se sua casa começar a pegar fogo, a sua escolha vai ser a mais óbvia, abandonar a casa, sair correndo e não ficar lá dentro. Mas ainda assim, se você fosse maluco o suficiente, você poderia escolher ficar dentro da casa e pegar fogo junto com a casa. Mesmo que isso não pareça uma escolha de tão absurdo que é, mas ainda assim seria uma escolha. Então a sua consciência, o seu eu, o seu espírito, ele é praticamente movido a esse potencial de determinação, ou seja, a possibilidade sua de determinação. Quando você não está trabalhando, quando você começa a brigar com o seu trabalho, você está simplesmente abrindo mão do seu poder de determinação em relação ao mundo. Esse mundo, ele requer um poder mágico para que você faça as coisas acontecerem. Esse poder mágico se chama dinheiro. Através do dinheiro você consegue fazer muita coisa acontecer. E para conseguir juntar esse poder, você consegue através do trabalho. Se você quiser fazer da forma correta. Se você quiser juntar esse poder da forma errada e quiser ir para o lado negro dessa mágica, você vai se tornar um criminoso. Se você quiser ir para o lado correto e juntar esse poder de uma forma livre, você vai trabalhar. E fazer as pazes com o seu trabalho faz parte disso. Só isso já era para ser o suficiente para que você fique naquele trabalho e não abandone ele para trocar o trabalho por nada. Por isso, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu falo para elas que abandonar o trabalho, por mais que você esteja insatisfeito, geralmente não é a melhor opção. Você vai deixar o seu trabalho quando você estiver satisfeito, quando você souber para onde você está indo. Mas não quando você está insatisfeito, quando você está triste, quando você está precisando de dinheiro. Se você está pensando em começar um negócio novo, se você está pensando em começar uma atividade nova, aí sim que é importante você não abandonar o seu trabalho. Porque enquanto você está começando essa atividade, que vai demorar um tempo para dar certo, você vai ter um dinheiro entrando ali somente para suprir essas primeiras coisas que vai em relação a você. E se de repente esse trabalho lhe dá condições ainda de ir para uma academia, de fazer esse tipo de coisa e cuidar da sua saúde, essa já é a principal importância dele. Então, o trabalho vai lhe ajudar, primeiro, com você mesmo, depois com sua família, depois com seu grupo, Estado e depois com toda a humanidade. Só esse primeiro, só o poder que o dinheiro vai lhe dar de decisão já seria a primeira, a razão mais forte para você ver como o trabalho pode lhe levar longe. E se você conseguir assimilar isso que eu estou falando, de que o trabalho te dá poder de decisão
nesse mundo que a gente vive hoje, eu estou falando nessa realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade que funciona a partir do dinheiro, que o capitalismo é o sistema que opera com força aí, né, na maioria dos países, inclusive nos países que não se dizem, mas mesmo assim eles são movidos a esse capitalismo. Então, se você começar a entender que esse capitalismo e que o trabalho pode aumentar o seu poder de decisão, você já vai começar a olhar as coisas diferentes na sua vida. Não deixe com que a quantidade de dinheiro que você tem decida as coisas por você, mas que você possa decidir o que você vai fazer com aquele dinheiro. O ponto de causa tem que ser sempre você. Agora sim, se você está achando ruim, que é o dinheiro que está ditando o que você vai ter. Como eu tenho pouco dinheiro, então eu vou comer coisas que não são tão gostosas, vamos dizer. Ou eu não vou conseguir morar no lugar que eu quero. Se o dinheiro está mandando em você dessa forma, imagine você sem ele. Você não ia ter nada. Você provavelmente não ia ter nem escolha. Uma vez que você tem essa escolha, aí sim, você tem que começar a fazer um planejamento para que seja você que controla o dinheiro e não o dinheiro que controla você. Não pode ser o dinheiro que diz para você o que você vai comer a hora que você vai comer. Tem que ser você que diz para o dinheiro o que é que ele vai comprar. E para isso requer de você muito controle. A segunda etapa dessa evolução vai ser a sua família e seus filhos, né? Esse é tão óbvio que a maioria das pessoas só conseguem ficar no emprego por causa da sua família. Porque se elas fossem solteiras, não tivessem filhos, não fossem casadas, elas já achariam que abandonar seria a melhor escolha, abandonar o emprego. Mas elas começam a se prender a esse emprego por causa da família, por causa do casamento, por causa dos filhos. Então, esse patamar, ele é quase que óbvio, né? O como o seu poder de compra vai influenciar diretamente na vida que seus filhos vão ter. Porém, existe uma coisa que é de grupo, que quando você trabalha, você está ajudando a sua cidade, ao seu país, a economia do seu país. E eu não estou falando do governo, esqueçam o governo, eu estou falando das outras pessoas. Porque quando você trabalha, você pode comprar algo de alguém. Quando você pode estar comprando algo de alguém, você está fazendo o trabalho daquela pessoa ser valorizado. E aquela pessoa vai receber o seu dinheiro e vai poder ter capacidade de pegar um serviço de uma outra pessoa. Então você está fazendo as pessoas se sentirem valorizadas e serem úteis nessa existência. E dessa forma você vai estar criando, por exemplo, uma cidade, um bairro, um país melhor para os seus filhos. Se você é uma pessoa que para de brigar com o seu trabalho e começa a trazer essa perspectiva para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, eles vão crescer com essa base de valorização do próprio trabalho e do trabalho das outras pessoas. De dizer como eu trabalho, eu posso, a partir do que eu recebo com o meu trabalho, valorizar o trabalho de uma outra pessoa para que ela também possa ter uma qualidade de vida boa. Então aqui eu estou já trazendo dois aspectos, né, muito claros, que é o seu poder de compra para você, o seu poder de compra para a sua família e o poder de decisão da sua família, mas também o fato de você estar agregando socialmente, o fato de você poder, com o seu trabalho, fazer com que outras pessoas também tenham trabalho e também possam pagar pelas coisas dela, porque vai haver aí um intercâmbio, você vai estar mostrando para os seus filhos a importância do trabalho e a importância da valorização do trabalho dele, do seu trabalho e do trabalho dos outros. Eu não estou dizendo que esse sistema capitalista seja o melhor sistema, mas é o que existe. E você vai ter duas opções, morrer lutando contra esse sistema ou morrer insatisfeito com esse sistema, ou usar ele ao seu favor, entende? Parar de deixar o sistema mandar nas suas escolhas e você usar o sistema para escolher o que você quer.
com essa questão de grupo, começa a ficar mais evidente ainda como o seu trabalho vai fazer com que a humanidade siga melhor. Só que para isso, e aí vem o principal ponto de insatisfação das pessoas com o próprio trabalho, elas não entendem a empresa que elas estão trabalhando. Elas não entendem como o serviço delas estão ajudando as outras pessoas. E se você está insatisfeito com o seu trabalho, ou se você está em dúvida aonde ir trabalhar, se você está procurando por propósito dentro do seu trabalho, se você não enxerga o seu trabalho como propósito, é porque você não conhece a empresa que você está trabalhando e você não entende o quão o seu trabalho é fundamental para as outras pessoas. E é a partir desse ponto que a análise mais ativa, mais concreta começa a entrar. Para poder sair desse estado de confusão e para sair dessa desanimação, dessa falta de propósito, você pode começar a analisar as duas coisas. Primeiro, eu quero estar trabalhando na empresa que eu estou trabalhando? A empresa que eu estou trabalhando, ela presta um serviço que ajuda a humanidade de que forma? Porque se provavelmente ela é uma empresa que tá rica, que é grande, por mais que o seu trabalho ali dentro seja pequeno, mas se ela é uma empresa que funciona, é porque de alguma forma ela está agregando para a humanidade não deixaria ela existir se ela não estivesse agregando de alguma forma. Claro, se não for uma organização criminosa, porque essa existe a partir da destruição das coisas, mas se ela não é uma organização criminosa, a sua empresa é uma organização boa e ela sobrevive há muito tempo, é porque de alguma forma ela está agregando para a humanidade. E quando você descobrir isso já vai subir um pouco a sua vontade de estar ali, ou pelo menos o seu entendimento do que você está fazendo ali. E claro, depois entender qual o seu lugar dentro daquele espaço. No que o seu trabalho é fundamental para estar ajudando as outras pessoas. O que seria da humanidade se sua profissão não existisse? O que seria daquela empresa se a sua profissão não existisse? Como que você pode agregar mais ali dentro? E o seu trabalho pode ser muito simples. Mas a partir do momento que você entende a importância dele, você começa a reforçar tudo que é melhor nele. Você pode ter o trabalho de varrer o chão. Se você entende a importância disso, o que está ligado à saúde das pessoas, o que isso está ligado com a imagem que a sua empresa vai ter, que isso está ligado com a sensação de bem-estar das pessoas que trabalham ali, você começa a varrer da melhor forma possível. Você começa a ser muito bom nisso. Eu falo porque as pessoas que fizeram essa técnica de autoconhecimento que eu ofereço no online hoje em dia, e as que fizeram no presencial também, o que acontece é que elas começam a encontrar o seu lugar no mundo dentro daquilo que elas fazem. Muitas delas, sim, se sentem, não, eu entendo o propósito, mas não é esse propósito que eu procuro. E aí tudo bem, você vai procurar outro propósito enquanto você está ali dentro daquela empresa e quando você puder, você faz a sua transferência. Você faz a transferência de poder, né? Você sai dessa empresa e vai para outra empresa que ele queira, ou abre o seu negócio, ou quando o seu negócio começar a dar resultado, você sai do seu emprego, tudo bem. Mas tem gente que simplesmente se acha, e eu já vi uma senhora que trabalhava na parte de limpeza. Na época eu era terapeuta voluntário, né, do grupo. E eu ia lá voluntariamente fazer terapia em algumas pessoas que pagavam um valor mais baixo. E ela era faxineira de um prédio comercial. Mas ela entendia exatamente a importância do trabalho dela ali dentro. Ela entendia que ela tinha que limpar rápido, ela entendia que ela tinha que limpar bem,
Ela entendia que ela tinha que botar trabalho, ela não queria ficar na fofoca, ela não queria ficar brigando, discutindo com as pessoas ou fazer o trabalho pela metade, não. Ela queria ser a melhor faxineira dali porque ela sabia que assim ela garantia o emprego dela por muito tempo e as pessoas se sentiam bem depois que ela passava por lá. E assim seja, se seu trabalho é preencher relatório, que você faça os melhores relatórios possíveis, que você preencha rápido, que você preencha bonito, que as pessoas se sintam bem, que elas se sintam inteligentes quando elas pegarem um relatório seu na mão. Só que você, claro, vai conseguir fazer isso quando você entender o propósito daquela atividade num sistema muito mais amplo dentro da sua empresa e dentro de toda a humanidade. Quando você começa a ter essa perspectiva de fora da sua profissão, você começa a ter uma evolução de consciência. E é sobre essa evolução de consciência que eu estava falando lá no início da live. É aquela evolução de consciência que era buscada pelos yogis, quando eles se dedicavam à iluminação através da dedicação. Eles viam aquela atividade que eles faziam de uma forma distanciada, como algo que não era algo que estava ajudando ali o imediato para trazer dinheiro, até porque muitas dessas coisas eram voluntárias, mas eles viam isso como um processo de manutenção do futuro. Se a gente busca de alguma forma a vida eterna, é essa manutenção que a gente põe no nosso dia a dia com o nosso trabalho que vai nos levar, quem sabe, um dia a ter essa vida eterna. Se a gente entrar para o lado mais espiritual da coisa. Deus é muito visto como esse poder infinito, essa pessoa, essa entidade onipresente, onipotente, que se estende até o infinito das coisas. E trabalhar para que o futuro possa existir é a manutenção. E trabalhar para que o futuro possa existir é trabalhar para o infinito, para a manutenção do infinito. E é só quando você entra nesse entendimento profundo que o que é que o meu trabalho agrega, mesmo que pequeno, para essas pessoas que eu tenho aqui ao meu redor agora, e como que essas pessoas agregam nessa empresa e como essa empresa agrega para o futuro da humanidade, para que a humanidade possa continuar vivendo por muito tempo, existindo por muito tempo. Claro que aqui eu já estou entrando numa questão muito profunda e até espiritual, mas também não tem problema. As pessoas, devido aos tipos de terapia que foi ensinada 100 anos atrás com Freud, Jung e toda essa galera, se desvinculou muito o espiritual do mental, como se a pessoa que fizesse terapia era uma pessoa que não gostava de religião. Quando, na verdade, a psique significa espírito, o estudo do espírito humano, psicologia. E eu estou falando isso, mas não é psicologia que eu faço aqui. Eu aplico algo que é muito mais avançado, muito mais para frente, muito mais profundo, que procura melhorar o mental, mas não ignora o lado espiritual das pessoas. Jamais. Jamais. Não existe, claro, nenhum tipo, eu não forço nela, não coloco nela, não levo para ela de nenhuma forma, nenhuma perspectiva espiritual que venha de mim, jamais. Mas eu também não ignoro quando ela tem manifestações espirituais e ela fala da religião dela, e ela fala do entendimento dela, e ela fala do ponto de vista dela. Porque essa sensação que a gente tem de construção de um espiritual, que é algo que sobrevive além do mundo físico que a gente tem aqui, é o que muitas vezes nos dá propósito para estarmos no trabalho que a gente está.
por acreditar que isso pode de alguma forma ajudar na nossa manutenção do espiritual, do eterno. Então, para você que está confuso, para você que está indeciso, eu falo, a sua indecisão e a sua confusão vem de algo que você não conhece. E provavelmente, se é em relação ao seu trabalho, é de algo que você não conhece no seu trabalho. E eu convido você a procurar conhecer essas coisas, pesquisar essas coisas, pesquisar a sua empresa, pesquisar o seu trabalho, entender como a sua empresa e como o seu trabalho afetam o futuro da humanidade, afetam o seu território nacional, o seu país, o seu bairro e a sua família e as crianças e o futuro das crianças. Não, e eu não estou falando aqui que para você olhar nas ações humanitárias só da sua empresa, não é sobre isso. Eu estou falando como o serviço que ela presta ajuda a humanidade. Como o serviço que ela presta ajuda a humanidade. E não se ela é envolvida com ONGs ou com coisas desse tipo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando tipo assim, se você trabalha num banco, como que as instituições bancárias são fundamentais para a humanidade? Como que as coisas funcionariam se a instituição bancária não existisse? Quais seriam os problemas que isso ia gerar? Como que as instituições bancárias, de uma certa forma, conseguem proteger o nosso dinheiro, que a gente não precisa, através de cartões, a gente já não precisa ficar andando com eles na rua. Eu não estou falando porque tem muita gente que tem raiva de banco. E tudo bem, existe aquelas coisas de banco que nos dá raiva, também existe. Mas eu estou pedindo aqui para a gente deixar o nosso lado crítico, nosso julgamento crítico de lado por um segundo e começar a olhar para o nosso trabalho e para o nosso universo com um pouco mais de apreciação e tolerância. Tem muita gente que reclama, por exemplo, de instituições como o banco, mas tem muitas coisas boas que foram levantadas aí no mundo através de empréstimos que foram pegados no banco. Tem muita gente hoje que se sente protegida porque não tem que andar com dinheiro, e roubar um cartão hoje em dia é mais difícil, você tem que sequestrar pessoas junto. Então, de alguma forma, essa instituição existe e elas são ricas e são fortes porque, de alguma forma, elas ajudam a humanidade para que a humanidade sobreviva melhor. Já pensou como que era antes, quando essas instituições não existiam? Imagine a bagunça que era. Quem ditava o quê? Se não existia, provavelmente, muito mais violência no processo do dinheiro. Né? Se os assaltos não eram maiores. Muitas vezes até a desigualdade era maior. Essas instituições conseguem, quem sabe elas conseguem até diversificar um pouco mais a quantidade de pessoas e classes que elas atingem. Então é nesse tipo de coisa que eu preciso que você olhe. E é algo que talvez você resista a fazer agora, que seja difícil você fazer agora, porque as pessoas não estão acostumadas assim. As pessoas só estão acostumadas a ver como benfeitoria as ONGs e os projetos sociais e humanitários, mas isso não é verdade, gente. As doações, processos humanitários, ONGs, tudo isso é um bônus que as empresas e as pessoas criam, como eu estou fazendo esse projeto agora de terapia gratuita e consultoria de autoconhecimento gratuito nas sextas-feiras. É um bônus que a gente faz para contribuir de alguma forma, mas o nosso trabalho, que é remunerado, que a gente ganha, ele tem o potencial, sim, de ajudar toda a humanidade e levar a humanidade para um futuro positivo. Não é porque a gente é pago, não é porque as instituições são milionárias, não é porque as companhias conseguem fazer um grande fluxo de caixa que por isso elas não ajudam a humanidade para ter um futuro melhor e mais confortável. Olha ao seu redor.
Tudo isso que você vive, que você usa, foi construído por uma empresa, por alguém que teve uma ideia e depois organizou um grupo, e esse grupo hoje a gente chama de empresa. Esse grupo virou uma empresa para tudo que você vê. E hoje a gente consegue ter essa vida mais confortável, essa vida mais rápida, a gente consegue ter uma padronização nos resultados das coisas, uma tecnologia que está avançando porque as pessoas montam empresas que levam a gente para frente. Algumas atrapalham, sim. Existem também instituições criminosas, sim. Existe o crime dentro das empresas, sim, mas a gente está errado quando a gente generaliza. E talvez essa seja a sensação errada que você está levando da sua empresa. Talvez seja por isso que você fica sentindo uma sensação errada da sua empresa, por tanta coisa, tanto antagonismo que a gente escuta falar aí fora. Mas vamos tirar um pouco esse julgamento crítico e começar a olhar com mais tolerância e mais apreciação para as coisas e para a criação das pessoas. Que você vai ver que no fundo, existe uma boa intenção, uma intenção de ajudar e de levar para frente. E não importa o cargo, não importa a função, a atividade, o exercício que você exerça, eu tenho certeza que para alguém ele é fundamental. E é esse alguém que você quer encontrar. É entender para quem ele é fundamental. E se você acha que isso é pouco, para você é pequeno, para você tudo bem. Trabalhe para mudar. Trabalhe para conseguir algo melhor para você. Mas não abandone aquilo que você já conquistou. Isso vai contra o autoconhecimento. Isso vai contra a evolução da sua consciência. Porque sua consciência ela evolui através do trabalho, através do estudo e através do autoconhecimento. Mas autoconhecimento, estudo sem trabalho, é muito vazio. Não está completo. Você já trabalha, ótimo. Agora só lhe falta o autoconhecimento. Isso é muito fácil de resolver, porque o autoconhecimento você pode fazer na sua casa, com livros. E se for esse autoconhecimento imediato que eu passo aqui, o efeito dele é na hora. Você lê, você faz sua lista de perguntas e você se sente bem e você fica com sua mente limpa. Então, eu acredito que por hoje é isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha lhe ajudado a pensar de uma forma mais produtiva sobre o seu trabalho, sobre a sua atividade, alguma coisa que possa facilitar e não atrapalhar o seu caminho. E saiba que o autoconhecimento está sempre aberto para você e que a gente não pode perder tempo com isso. E procurar sempre as coisas que nos trazem mais tolerância, mais paciência e mais felicidade, e não o antagonismo, crítica e julgamentos negativos. Beleza? É isso. Até a próxima.